Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós iremos debater um tema super importante, ou melhor, de utilidade pública. Você sabe qual é a função do Estado? Em que consiste a divisão dos poderes? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Para darmos início ao nosso debate, é bom entendermos qual é a função do Estado. O Estado desempenha um papel regulador, fiscalizador, orientador social e executor de políticas públicas, tratando de garantir o processo de desenvolvimento equilibrado e socialmente justo. Nesse sentido, Angélica Taumaturgo, o Estado está estruturado de que maneira, de que modo ele está organizado? O Estado está organizado em 3 poderes. Esses poderes são independentes e harmônicos entre si. São categorias dos poderes políticos presentes em um país democrático. Quando pensamos na política de um Estado, existem 3 poderes que norteiam as suas ações, que são o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Só lembrando que essa estrutura política só funciona no Estado democrático de direito, que é onde o cidadão tem todos os poderes, todos os direitos garantidos pelo Estado. Muito bem. Angélica Furtado, e qual é a função de cada poder? Já que ele se divide em 3, qual é a função de cada um deles? Bem, de acordo com uma divisão de poderes, idealizada por Montesquieu na democracia moderna, esses 3 poderes, apesar de eles serem independentes, eles são harmoniosos entre si. E cada um deles tem uma função diferente. Por exemplo, o poder legislativo ele tem a função de legislar, de criar as leis, as normas, e refere-se a... ele rege as relações entre os cidadãos e destes com o Estado. Em âmbito nacional, nós temos os representantes do Poder Legislativo, temos o Congresso Nacional, composto pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. No âmbito estadual, esse poder ele é exercido pela Assembleia Legislativa de cada Estado, com exceção do Distrito Federal, que lá é a Câmara Legislativa, que exerce essa função. No município, essa função ela é exercida pela Câmara dos Vereadores. Eles que têm essa função dentro do município de criar as leis. O Poder Executivo ele já tem a função de administrar o governo e assegurar o cumprimento das normas. No âmbito nacional, quem exerce essa função do Poder Executivo será quem? O presidente e os seus ministros. No âmbito estadual vai ser o governador, junto lá com os seus secretários. No município, temos o prefeito, que vai exercer essa função, dentro do poder executivo. Um outro poder, entre os poderes do Estado, é o poder judiciário. O poder judiciário, ele já tem a função de aplicar as leis, decidir os conflitos que existem entre os cidadãos e o Estado. Quem é que vai exercer essa função do poder judiciário? Vai ser os juízes, nas diversas instâncias e no âmbito da justiça. Então, esses são os 3 poderes que fazem parte do Estado. Muito bem. Nós sabemos que para tudo isso funcionar é necessário haver mecanismos que se voltem para que a coisa não desande. De que maneira isso se dá, Afonso? Esses mecanismos são chamados de freios e contrapesos. O que é isso? São atitudes tomadas por determinado poder para evitar o abuso de poder de um dos determinados poderes. O exemplo que nós podemos citar é quando o poder legislativo ele altera uma lei e aí, no entendimento do poder judiciário, essa alteração ela foi realizada de forma que fere a lei, ela não é de acordo com a Constituição Federal. É inconstitucional. É inconstitucional. Então, quando o Poder Legislativo cria essa lei, edita essa lei, e o Poder Judiciário entende que foi editada de forma incorreta, ela vai entrar em ação para barrar, para frear
a atitude desse poder e não permitir que ele abuse do seu poder, abusando da lei. Outro exemplo de freio que a gente pode utilizar, nós temos um exemplo muito recente, que é a questão do voto impresso. A maioria da população brasileira, ela quer o voto impresso. Inclusive foi aprovado na Câmara. O Congresso Nacional aprovou por mais de 400 votos a 7, que no Brasil fosse aplicado a questão do voto impresso. O eleitor ia lá, chegar na urna eletrônica, ia votar e na sequência ia sair ali um extrato mostrando quais foram os políticos que ele votou naquela determinada ocasião. No entanto, para o Supremo Tribunal Federal, essa medida foi inconstitucional. Então eles entenderam, fizeram uma votação, 8-2, entenderam que seria melhor barrar a questão do voto impresso por diversos motivos, alegando que, entre tantos motivos, o eleitor estaria perdendo ali o seu direito do sigilo do voto, poderia de alguma forma causar problemas nas eleições. Então é isso. Para que não haja abuso de poder em determinada área, existem os freios e contrapesos relacionados a isso. Que funcionam como mecanismos de segurança, né? Nesse sentido, Afonso, é válido ressaltar que o Congresso Nacional é estruturado em um sistema bicameral, enquanto o Legislativo Nacional não. Estadual, Legislativo Estadual Nacional não. O fundamento para a existência de duas câmaras não está somente no princípio federativo, mas também em outras funções típicas do Congresso. Assim, ambas as câmaras contribuem ao sistema de pesos e contrapesos, evitando a maioria escassa e ou circunstancial na outra Câmara, o que poderia violar direitos de uma minoria no processo legislativo. Por fim, ainda confere estabilidade à produção normativa e induz a existência de um mútuo controle de qualidade, o que resulta no aperfeiçoamento da legislação. A gente vai ficando por aqui, agradecer a presença de todos vocês, mas para nós terminarmos, eu tenho uma frase do ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill, que ele diz o seguinte: a democracia é a pior forma de governo, exceto todas as outras que têm sido tentadas de tempo em tempo. Obrigado pela presença de todos e até o próximo programa.